Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E aqui no nosso podcast, ao encontro, nós vamos ter alguns quadros diferentes. Então, a gente já tem alguns episódios também do Cartas Vivas, por exemplo, que é um quadro que eu sou completamente apaixonada, que eu vou trazer amigas minhas, pessoas que eu admiro, para contar um pouco do testemunho delas, de vivência delas e de toda a caminhada que elas têm com Jesus, as transformações, o que elas aprenderam, enfim, é um quadro muito legal. E esse quadro agora, que vai ser eu falando com vocês, que vai se chamar Vida Cristã Sem Filtro. Então, eu vou trazer para vocês questionamentos meus, reflexões minhas que eu tive com Deus, processos que eu estou passando com o Senhor e que eu acho muito válido trazer e que poucas pessoas, na minha concepção, que eu não vejo muito, falam sobre isso. Então, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de cura que Deus tem na nossa vida ao longo dos anos, né? Ontem eu completei 3 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu me batizei nas águas. Então ali não foi o start total, porque já fazia um tempo que eu tinha aceitado Jesus, mas foi o momento que eu realmente falei, então é isso que eu quero pra minha vida e começou de verdade, sabe? Não vou voltar pra trás. Então foi literalmente aquele ato de consumação, né? E eu tava refletindo de tudo que eu já vivi com Deus. E esse ano de 2026, ele se iniciou de uma forma um pouco peculiar, talvez, na minha vida. Eu imaginava que eu ia começar sendo o melhor ano, não que não seja, tá? Porque pra mim realmente tá sendo meu melhor ano de tudo que eu tô vivendo, mas eu iniciei não entendendo que eu precisava passar por certas situações difíceis, desafiadoras e que fossem realmente me consumir por um momento pra me levar pra onde o Senhor queria que eu tivesse, tanto espiritual, mental, fisicamente. E eu queria tratar isso aqui com vocês, conversar com vocês sobre esse processo que eu tô vivendo. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com vocês. Por quê? Como eu entendi que eu estou vivendo um processo de cura na minha vida, isso se iniciou, obviamente, desde o início do ano, então a gente tá aí em 6 meses, mais ou menos, mas eu só fui perceber há uns 3 dias atrás. E tudo se iniciou, eu fui perceber pela minha unha quebrada, não sei se dá pra ver por aí, mas eu quebrei a minha unha. E ela quebrou daquele jeito, bem na carne, sabe? Que machuca de verdade. E aí eu me questionei e falei, meu Deus, mas por que foi quebrar minha unha na carne assim? Eu tava brincando com meu marido e ele sem querer quebrou minha unha, né? E a gente até discutiu, eu falei, meu, eu ia fazer minha unha amanhã, tava doendo muito, sangrou e tudo mais. E aí no dia seguinte eu fui fazer a minha unha. Aí ela foi lá, colocou, ela não tinha caído por inteira, né? Ela tinha quebrado só. E ela foi lá, colocou o gelzinho lá e reconstruiu. Só que ela falou, toma cuidado, porque ela tá bem frágil, pode quebrar. Gente, sem brincadeira, 2 dias depois, eu relei na geladeira, a minha unha quebrou de novo. E aí ela ficou pendurada, assim, ela quebrou mais e ficou mais penduradinha. E aquilo tava me doendo. Eu passava band-aid o tempo todo. E o band-aid saía quando eu tomava banho. Doía quando eu enroscava no cabelo. Nossa, assim, foi uma pelejinha, assim, de dor. Só quem quebrou a unha sabe o que eu tô falando. E aí, eu tava indo ver o meu pai, indo almoçar com ele. E Deus começou a falar comigo no carro, quando eu tava indo sobre exatamente o processo de cura que eu tava vivendo, o que estava sendo retratado naquela dor física que eu tava passando, né? Então eu bati minha unha de novo, eu falei, nossa, que dor. Aí eu parei assim, olhei pra minha unha e Deus começou a falar comigo. Ele falou exatamente assim: muitas pessoas, porque quem quebrou a unha não foi eu, lembrando, foi o Henrique que sem querer quebrou. Muitas pessoas vão nos machucar, vão quebrar coisas dentro de nós, como às vezes o nosso coração. E não necessariamente é porque elas querem te ferir, querem te machucar, mas porque elas são feridas, porque elas são machucadas e elas não sabem tratar as pessoas de uma forma diferente porque foi isso que elas receberam a vida inteira delas. E às vezes essas pessoas também podem ser nós mesmos. Às vezes a gente tá tão traumatizado com tantas coisas que a gente trata muitas vezes as pessoas de uma forma rude, de uma forma que não é tão legal. E no caso, Deus estava querendo curar traumas que eu tive com pessoas, né? Então, já tive alguns processos que Deus curou da forma que eu tratava as outras pessoas, mas a gente vai chegar até ali. E aí, Deus foi muito claro comigo que eu fui ferida por muitas pessoas. Assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho muitos traumas com amizade, com pessoas. Literalmente, de ser destratada, de ser exposta de uma forma muito
pesada do meu corpo, de mim mesma, assim, da minha família, em todos os âmbitos. Eu sempre me decepcionei com as amizades. E eu comecei a ter um trauma com isso. Então eu pensava, cara, todo mundo vai me abandonar. Vai chegar uma época da minha vida que eu não vou ter amigos. Então eu entrava num ciclo de amizade já pensando que aquilo ia acabar em algum momento. Eu entrava num relacionamento já achando que aquilo ia acabar em algum momento. Eu nunca conseguia ficar em paz, sabe? E eu acabava tendo reações dentro desses tipos de relacionamentos que machucavam as outras pessoas também, porque eu ficava insegura, porque eu me machucava muito, e muitas vezes eu dava um fim logo, assim, porque eu não queria passar por aquilo de novo. E aí Deus falou novamente, né? Tem muitas coisas na nossa vida, muitas pessoas, principalmente que ele quis tratar sobre pessoas que nos machucam mesmo sem elas terem essa intenção. E aí, em vez da gente entregar para Deus que é o que verdadeiramente vai curar as nossas feridas, nós tentamos sarar elas da forma que a gente conhece muitas vezes, da forma prática, vamos dizer. Então, você sai de um relacionamento entrando em outro relacionamento achando que essa pessoa vai te curar de outro relacionamento. Você tem uma certa dificuldade no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, e aí você despeja isso em outra pessoa achando que você vai receber um carinho, por exemplo, de um homem que você deveria ter recebido do seu pai, né? Então, assim, a gente começa a tentar se curar, mas tudo de uma forma externa, né? Que não realmente não vai lá na raiz da ferida e você é verdadeiramente curado. E quais são as sequelas disso? Quais são as consequências? Se você não tá curado e você acha que você tá curado, a qualquer momento uma pessoa pode ir lá na sua ferida e tocar nela e ainda vai doer. Porque ela não tá curada. E aí você percebe quando você é grossa com alguém, quando você distrata alguém, quando você tem uma reação fora do normal. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês, assim, sendo bem vulnerável. Os meus pais são separados e toda vez que alguém toca no assunto de uma forma que eu fico meio que eu já olho e falo assim, sabe do assunto, né? Por exemplo, algum parente meu ou algum conhecido dos meus pais falando um do outro pra mim, eu já tenho uma reação fora do normal. Eu já falo, eu não quero falar sobre isso, eu não quero fazer isso. Sendo que eu poderia ser mais calma, eu poderia ser mais cautelosa, porque não tem motivo pra eu ter esse tipo de reação. Mas existe uma ferida aberta que ainda não foi curada, entende? Então, quando a gente tenta nós mesmos ficar curando aquela ferida, passando band-aid, colando de volta a unha, aquilo não vai ser cicatrizado e aquilo não vai verdadeiramente ser curado. E aí Deus falou pra mim, existem feridas suas que você tá colocando embaixo do tapete. Você tá empurrando pra baixo do tapete e uma hora aquilo vai sair. Você não tá limpando, aquilo não tá tendo aquele processo de cicatrização pra você conseguir ser uma nova pessoa. E aí Deus me trouxe sobre a palavra dele, né, que ele é o oleiro e nós somos os vasos de barro. E toda vez que Deus deseja que a gente entre numa nova estação, ele vai quebrar aquele vaso quando a gente não tá bem o suficiente para carregar o novo dele. Então, vão ter curas que o Senhor vai trazer pra gente durante o processo, né? E eu vejo que é literalmente isso. E Deus falou pra mim que a minha unha não adiantava eu ficar remendando ela, eu ficar colocando curativo, porque aquilo não ia tratar de verdade. Ia ser literalmente uma muleta e eu nunca ia ficar sarada. E Deus, quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, quando a gente vive com Deus verdadeiramente, Ele quer nos curar. Mas Ele entende também que existe um processo pra isso. Ele poderia ter me curado desde o início? Poderia. Mas Deus é um Deus de processos e tinha tanta coisa que eu precisava ser curada, tanta coisa que eu precisava viver, e que no momento certo, Deus escolheu fazer isso na minha vida. Então ele, nesse processo, ele foi me lembrando de coisas que eu tive alguma falta na minha vida também, ou de alguma forma que eu fui machucada. Eu sempre busquei muita validação dos meus pais, né, nesse sentido. E em algum momento eu não recebi esse tipo de validação de algumas pessoas. Então eu acabava sendo criticada por tudo que eu fazia, ou tudo que eu fazia não era bom o suficiente, sempre tinha algo que eu tinha que fazer que eu não conseguia fazer. E aquilo foi me machucando muito, sabe? Então, isso foi me prejudicando em algumas coisas, tanto profissionais pra mim, mas também no meu casamento, por exemplo, que eu achava que nunca ia ser suficiente, sabe? Aquilo, enfim, foi me gerando traumas. E a gente começa a ter traumas que nos prejudicam. E Deus, ele tem pressa pra curar isso, mas ao mesmo tempo que ele tem pressa, porque quando chega o momento, ele tem pressa de verdade. Ele também é muito cauteloso na forma que ele vai fazer você enxergar pra que você também queira ser curada. Porque uma pessoa só é curada quando ela quer. Na Bíblia a gente vê muito isso, né? Deus pergunta para as pessoas o que você quer que eu faça, né? E a pessoa fala, eu quero ser curada.
eu preciso que você faça isso. Então Deus, ele sempre vai perguntar, ele vai te mostrar, ele vai revelar pra você coisas que você nem sabe que você precisa ser curado, e ele vai te curar se você quiser, se você pedir. Então foi isso que eu fiz. Deus me mostrou, ele falou assim: ó, faltou isso aqui, você teve falta disso aqui, fizeram isso com você e por isso que você tem esse tipo de reação, essa reação, essa reação. E eu falei: caraca, é por isso que muitas vezes eu tenho uma falta de controle, por exemplo, da minha ira. E eu acabo descontando, né, isso nas pessoas mais próximas de mim. E eu odeio isso, porque eu odeio que fizeram isso comigo minha vida inteira. E é muito louco, porque às vezes a gente repete padrões que a gente não gosta. Então, Deus, ele falou pra mim: então agora você tá passando por um processo de cura, agora a gente vai curar isso. Então, mas eu preciso revelar pra você o porquê que isso tá acontecendo na sua vida, né. E então foi um processo que eu chorei muito também. Eu falei: "Caraca, é verdade, eu passei por isso, eu tive uma falta disso". Mas a pessoa que também teve uma falta disso comigo, viveu essa falta também na vida dela, então a culpa eu não posso culpar a pessoa total, né, porque o Senhor me mostrou que não existia uma certa maldade em realizar isso, mas era o que ela já recebia antes, recebeu dos pais, enfim. Então, agora o que bastava era eu ser curada. Só que a unha, ela pra ela crescer existe um tempo, pra ela se regenerar existe um tempo, e o processo também leva um tempo, né. Quando Deus fala na Bíblia que ele me mostrou isso, né, do que ele é o oleiro, nós somos o vaso, e muitas vezes o vaso tá todo quebrado, e Deus não é um Deus que fica remendando os pedacinhos, ele quebra, se necessário, e cria outro. E vão ter momentos na nossa vida que Deus vai ter que nos quebrar para nos refazer. Esse processo é doloroso, né? Porque muitas vezes a gente não entende, mas nós já estamos todos quebrados. E a gente vai querer continuar daquela forma, só que Deus fala assim: o que eu tenho para você, eu preciso fazer você de novo, eu preciso te moldar, né? Então, eu vejo exatamente isso, que Deus está me moldando pro novo dele. Eu acabei de casar, eu abri minha empresa, eu tô iniciando coisas na minha vida que não dava pra eu continuar sendo a mesma Duda quebrada de antes. Porque às vezes a gente esquece que a gente tá quebrado. Às vezes a gente não lembra de todos os traumas, de tudo que as pessoas nos machucaram, e nós vamos vivendo a vida. A gente fala: "Eu nem ligo pra isso não me faz mais mal", mas quando toca na ferida, você sangra. E a gente precisa estar curado. Muitas vezes a sua cura vai ainda permanecer uma cicatriz, tá? Isso foi uma palavra que eu recebi e Deus falou muito comigo. Tem muitas feridas que fizeram em você, mas eu vou te curar. Mas a cicatriz vai ficar pra você lembrar do que eu fiz na sua vida. Pra você testemunhar do que eu te curei, do que você viveu, do que aquilo fez você avançar. Porque Deus muitas vezes permite que nós muitas vezes sejamos feridos, não para que ele quer que a gente se fira e que a gente sofra, mas porque muitas vezes são frutos das nossas escolhas, mas às vezes o Senhor permite para que aquilo ele possa nos levar para outro lugar. E eu tenho vivido muito isso, sabe? Então, eu até tava falando com meu pai, tem coisas na nossa vida que a gente passa que é para o Senhor nos curar de uma falta de pai, da paternidade, e nos lembrar que Ele é o Pai, que Ele é o nosso Pai, que Ele estará com a gente em todos os momentos, que o amor dele é único e é único o suficiente, e basta, sabe? E eu sei que muitas pessoas não conseguem enxergar Deus como pai, porque não teve um pai presente na vida. E é difícil você enxergar Deus dessa forma. Eu tive um relacionamento, assim, com os meus pais muito bons, mas em algum momento na minha vida eu fui muito reprimida por certas pessoas da minha família e eu sentia que Deus era assim comigo. Então, se eu falhasse, Deus não ia querer mais falar comigo. Deus ia olhar pra mim como uma pecadora, como suja, ia ficar em silêncio, ia me rejeitar, ia me ignorar, porque eu passei por isso com pessoas da minha família. E isso me machucou tanto que toda vez que eu errava, eu falava: Deus não quer falar comigo. Então, eu me escondia e ficava quieta, só que aquilo me fazia muito mal. E Deus tem me mostrado que ele não é assim, né? Ele nos mostra os nossos erros e ele nos direciona, ele nos acolhe, ele nos ama quando você também entende que você errou. E às vezes a gente não recebe isso dos nossos pais, das nossas famílias, e nós projetamos isso em Deus. E para Deus curar isso, ele precisa que você se lembre dessas coisas, para que você seja curada e até para que o seu relacionamento com ele seja melhor, para que você consiga enxergar Deus como um pai, como provedor da sua casa, o seu Deus também, o seu amigo, o seu irmão, o seu conselheiro. E então ele precisa que a gente consiga entender alguns tipos de traumas para que o nosso relacionamento com ele também melhore. Então,
eu queria trazer esse assunto, assim, e fazer você refletir também se você tá nesse processo. Se existe, às vezes, tá tão difícil, tá tão apertado, mas é porque Deus está nos quebrando e não pro nosso mal, mas é porque Ele quer nos curar. Ele quer fazer uma nova Duda, um novo fulano, né? Ele quer te refazer, ele quer fazer você, ele quer te moldar pro novo que ele tem na sua vida. E isso muitas vezes vai machucar. Só que tá tudo bem, porque Deus tá com você. E às vezes a gente confunde isso, né? Então a gente bate o dedo, ai que dor, eu não queria passar por isso, mas você sabe que vai melhorar. Porque você já passou por isso outras vezes. Mas quando vem uma dor muito forte na nossa vida, que a gente nunca passou, a gente fica com medo. Só que Deus não quer que a gente fique com medo, porque todas as passagens da Bíblia mais ou menos fala que nós temos que confiar em Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, e pra gente não temer. Porque independente se a gente nunca passou por isso, Ele tem o controle de tudo. Então, esse episódio é pra te lembrar que mesmo em tempos difíceis, às vezes existe uma cura que Deus quer fazer em você. Às vezes não, Deus quer te curar para que você também cure outras pessoas. Porque quando a gente é curado, a gente tem eh, autoridade para falar para outras pessoas, para declarar sobre a vida de outras pessoas e eu acho que é isso que Deus espera da gente também, para que a gente ministre na vida de outras pessoas. E mais outros episódios eu quero trazer sobre cura também mais profundo, me abrir com vocês sobre coisas que eu já passei na minha vida, mas eu acho que nesse episódio eu queria muito falar sobre isso, que os processos de Deus, eles não são no momento que a gente quer. Ah, então agora eu quero ser curada, eu vou ser curado. Não. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E no momento certo, nós vamos ser curadas, nós vamos ser libertas, nós vamos ser restauradas, nós vamos viver o que Deus tem para nós, que são as promessas dele. E é isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que Deus tenha falado com você. Pergunte para Deus se esse é o momento que você tá vivendo, se é um momento de cura e para ele te revelar. Peça para ser curada, porque na Bíblia todos que pediram para serem curados por Jesus foram curados. Reconheça, peça para ser curado que o Senhor vai te curar. E eu tenho certeza que isso vai dar um alívio na sua vida, porque quando o Senhor nos mostra do que nós estamos sendo curados e por que aquilo traz clareza e te traz vontade de avançar, porque você sabe que se algo está acontecendo é porque Deus tem algo novo na sua vida. E o seu bem-estar também que ele quer para você. E tudo coopera para o nosso bem, porque quando nós seguimos o propósito de Deus, é isso que ele tem para nós. Então, se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, envia também para sua amiga, para o seu amigo, para sua família, para todo mundo que precisa ouvir esse episódio e você acredita que vai ser edificado. E nós vemos nos próximos. Siga a gente também nas redes sociais, há um encontro. E caso você queira me seguir no pessoal, é _ do DSE. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, Deus abençoe.